Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast Futebol Moderno. Hoje a gente tem um convidado campeão de Libertadores, campeão brasileiro. Cadu, muito obrigado pelo teu tempo, pela tua disponibilidade. Obrigado por ceder um pouquinho do teu tempo para bater esse papo com a gente. Tenho certeza que vai ser bastante especial para os nossos ouvintes. E mais uma vez, te parabenizar pelos títulos conquistados, né, por ter feito parte dessa caminhada de 2019 do Flamengo. 2020 promete ser um grande ano. E mais uma vez, parabéns. Mais um analista de desempenho aqui no nosso podcast. E eu gostaria que tu, para quem ainda não te conhece, que tu se apresentasse minimamente, né? Só em falar Cadu, analista de desempenho do Flamengo, isso por si só já deveria ser um cartão de visitas, né, digamos assim. Mas se tu quiser falar um pouco sobre as tuas experiências, sobre as tuas vivências, falar quem tu é, quais foram os degraus que tu precisou passar para conseguir chegar aí, seria de mais-valia enorme para os nossos ouvintes. E mais uma vez, parabéns pelas vitórias, por tudo que tem conquistado e parabéns pela tua carreira. E quem é o Cadu pelo Cadu? Fala, Rafael, tudo bem? É um prazer poder participar do podcast Futebol Moderno. Agradecer a oportunidade de poder conversar com você, conversar com todas as pessoas que estão nos escutando, que têm o interesse de saber um pouquinho mais sobre a análise de desempenho. E me apresentando, eu sou Cadu Furtado, sou formado em Educação Física pela Universidade do Estado do Pará, tenho pós-graduação em Futebol e Futsal pela Universidade Gama Filho. Eu tive a oportunidade de fazer estágio no Goiás em 2013. Anteriormente a isso, fiz um estágio no Paysandu. E trabalhando, fui contratado pelo Flamengo em 2013, participando ali da construção e do desenvolvimento do CAD-FLA, que era a Central de Análise do Flamengo, e também participei da construção do SINFLA, que foi o Centro de Inteligência e Mercado do clube durante algum tempo. E em 2015 fui convidado para implantar o Departamento de Análise de Desempenho do Paysandu, por onde eu fiquei durante 3 anos, fiquei de 2015 até final de 2018, retornando ao Flamengo agora em abril de 2019, estando até os dias de hoje. É um prazer poder falar com todos e que nós possamos ter uma conversa muito agradável e que as pessoas possam tirar o máximo de dúvidas que tiverem em relação à análise de desempenho. Show, Cadu, show. Bom, deixa eu te fazer a primeira pergunta. Existe uma questão para mim que é preponderante na análise, né, que eu acho que norteia muito um departamento de análise de desempenho de um clube, que é sobre aquilo que o departamento ou aquilo que o profissional mais valoriza em relação aos fenômenos do jogo que ele vai extrair ali, né, as informações que ele vai extrair ali do jogo. E essas informações elas podem ser de viés mais quantitativo, de viés mais qualitativo, ou uma mescla dos dois, né, ou cruzando as duas coisas. Eu acredito muito que essa divisão entre quantitativa e qualitativa ela é didática, ela é pedagógica, e na prática, de fato, ela não se expressa assim. Que eu consigo, a partir de aspectos qualitativos, verificar se aquela minha opinião, né, aquela minha leitura subjetiva se confirma nos dados, né, se confirma nas estatísticas, e também consigo olhar para a estatística e verificar se aquele número faz sentido quando eu olho para o jogo ou não. Ou seja, se eu consigo extrair daquele dado um significado que de fato representa aquela equipe, representa aquele jogador, ou representa aquele jogo. E muitas vezes não acontece, é um dado frio. Porém, abrindo mão dessa visão de que o quantitativo e o qualitativo são simplesmente didáticos e que eles podem estar em lados opostos, né? Eu posso priorizar informações estatísticas quantitativas, ao invés de priorizar análise sobre o jogo, análises qualitativas, subjetivas, interpretativas. Se a gente conseguir mensurar de que o tempo ele é escasso e a gente precisa dedicar um determinado espaço de tempo para fazer uma coisa ou outra, ao meu ver, a análise qualitativa ela faz mais sentido, ela é mais contributiva, porque eu acho que a interpretação ela faz mais sentido do que o dado. O número nem sempre quer me dizer alguma coisa, mas a minha interpretação sobre o jogo, eu posso dali sempre extrair uma informação que é útil, que pode ser útil. Pode ser útil, pode ser verdadeiro e pode ter um significado maior dentro do meu contexto, dentro do meu processo.
Bom, dito isso, eu quero saber a tua opinião em relação a isso. Quero saber o que é que tu acha, quero saber se tu também acha que quantitativo e qualitativo, essa divisão é simplesmente didática, que no fim das contas elas se completam, se tu acha que elas estão em polos opostos, se tu valoriza mais uma em relação à outra, se tu valoriza, caso tu valorize mais uma em relação à outra, qual tu valoriza mais e por quê? Queria que tu desse uma palavrinha sobre esse tema. Rafael, muito interessante assim, em relação ao que você disse sobre análise quantitativa e qualitativa. É uma análise bem interessante e isso requer uma discussão bem ampla, mas de fácil entendimento, acredito eu. Antes de mais nada, assim, nós temos um departamento de análise no clube, que nós somos em 5 pessoas, são 2 portugueses e mais 3 brasileiros, sendo eu, Dudu Coimbra, o Wellington Salles e os dois que vieram com o Mister, o Rodrigo Araújo e o Gil Henrique, tá? Nós temos um trabalho muito bem definido, muito bem dividido em relação às funções e nós conseguimos, dentro desse processo de jogos, pela quantidade de jogos que há no Brasil e o nosso calendário ser apertado, com jogos de 3 em 3 dias, muitos jogos durante um mês, nós conseguimos fazer uma análise é, bem definida, com uma análise qualitativa e também quantitativa. São dois viés metodológicos que considero importantes serem utilizados, desde que sejam utilizados de maneira correta. Isso é importante dizer. Não adianta eu chegar como analista e ter N situações que eu verifiquei em uma partida ou verifiquei em um adversário e não conseguir passar aquilo de forma prática e objetiva. É muito importante, principalmente nos clubes com uma menor estrutura, que o analista ele possa ser objetivo e prático naquilo que ele vai informar, priorizar as questões mais objetivas do jogo, aquelas que sejam mais importantes para que possam ser treinadas e trabalhadas ali no espaço curto de tempo, para que essas informações sejam captadas e sejam conduzidas de uma maneira muito mais rápida e eficaz. Obviamente que você terá semana de treino e que você poderá utilizar os dois tipos de informações para que o técnico e a comissão técnica possam tomar a melhor decisão possível. Eu acredito muito nas duas vertentes, tanto quantitativa e qualitativa, e eu acredito que isso vai muito da metodologia do clube que se trabalha, dentro da metodologia da equipe técnica que está à frente, e dentro de um fator preponderante, o analista ele tem que ser esse condutor dessas informações de uma maneira correta, de uma maneira objetiva, para que todos possam ter um entendimento do contexto do jogo. Muito obrigado pela resposta, cara. Show de bola. Bom, deixa eu te fazer mais uma pergunta. Eu creio que um dos grandes sucessos do Flamengo em 2019 é que o Flamengo conseguiu entender o que é que quando eu falo Flamengo, eu falo o processo da equipe, né, do time, não do clube como um todo. Mas acho que se calhar é até algo do clube como um todo, né, uma mais-valia do clube como um todo. Enfim, eu acho que o Flamengo entendeu como valorizar os seus jogadores, maximizando aquilo que eles têm de potencial e minimizando aquilo que eles têm de vulnerabilidade dentro dos processos do jogo. A gente vê que quando a equipe está em, por exemplo, primeira fase de construção, alguns jogadores não são mais expostos às vulnerabilidades que eles tinham antes, como eles eram expostos em outros modelos, e agora eles jogam de forma a potencializar as suas ações. Em outros momentos também, transições, por exemplo, que eu acho que isso era um grande problema do Flamengo lá atrás, transições defensivas, etc. Posso exemplificar, para falar bem, a gente pode falar bem, né? Quando é para falar positivo de algum atleta, de alguém, é sempre bom. Eu acho que, por exemplo, quando o Arão baixa entre os dois zagueiros, ele está potencializando uma característica que ele tem muito bom, que é o passe dele, o passe longo, o passe curto.
Ele consegue jogar um toque, ele consegue ter uma orientação de domínio que favorece a progressão do passe com velocidade e tirou ele de situações que ele não era tão eficaz assim, como jogar de costas para pressão, como ter que girar e fazer o jogo andar depois do giro, sendo pressionado. Eu acho que colocou ele num lugar onde potencializa aquilo que ele tem de bom. E eu estou pegando Arão como exemplo, mas poderia citar outros jogadores que conseguiram se desenvolver nesse sentido. Eu queria saber a tua opinião em relação a isso. Eu queria saber se tu também acha que os processos do Flamengo hoje, tanto os princípios como os subprincípios e subprincípios, eles conseguem valorizar, potencializar o máximo que o atleta consegue dar dentro daquele submomento, das características dele. E se tu acredita que isso também foi um dos segredos para o sucesso do Flamengo em 2019. Vamos lá. É importante nós destacarmos o contexto coletivo, né? Porque quando se tem um destaque individual ou alguns destaques individuais, é porque o coletivo, no geral, ele foi importante, se sobressaiu, potencializando a individualidade de cada atleta. Mas isso é uma engrenagem, né? Nós temos uma engrenagem do clube que tem funcionado de uma forma muito bacana. Nós temos o setor de análise que faz essa condução das informações, nós temos o setor de fisioterapia, nós temos o departamento médico, o departamento de preparação física. Nós temos um contexto por trás dessa engrenagem que torna o clube muito forte, tem tornado o clube muito forte. Isso calhou também com o trabalho do Mister, o trabalho da equipe. Isso só fez potencializar ainda mais a qualidade que a equipe tem, com jogadores experientes, jogadores com uma rodagem no futebol europeu, disputando grandes jogos, disputando grandes campeonatos e principalmente grandes títulos. Isso é importante quando você tem atletas experientes na equipe que conseguem controlar as ações do jogo na maioria das partidas. Isso faz com que o jogo se torne seguro, que os atletas tenham confiança entre si para poder realizar as jogadas, poder realizar aquilo que é solicitado pelo mister, consegue fazer as correções de uma forma mais rápida, de uma forma mais objetiva. E isso faz com que o trabalho ele seja coroado com grandes conquistas, com os títulos. E deu tudo certo, né? Nós tivemos aí um ano importante em 2019, com muitas conquistas. E isso nos aumenta a responsabilidade nesse ano de 2020, porque nós sabemos que há uma expectativa muito grande, você poder disputar grandes títulos novamente, você estar brigando aí nos grandes campeonatos, e eu tenho certeza que com o trabalho também que a direção vem fazendo, com o suporte que ela vem dando à equipe como um todo, nós temos uma grande possibilidade de estar disputando grandes títulos de novo nesse ano de 2020. Cara, quando a gente fala sobre analisar desempenho e principalmente analisar adversário, a gente fala sobre analisar padrões. Não sei se tu concorda comigo. É conseguir identificar aquilo que o adversário mais faz em fase de construção, mais faz em sem bola, em organização defensiva, e aquilo que ele também não faz tanto, né? Não é um padrão pela quantidade de ocorrência, mas faz bem. Não ocorre tanto, mas aquilo que ele faz, as poucas vezes que faz bem. Por outro lado, existem dados sobre o jogo, né? Voltando um pouco naquela questão quantitativa, existem dados sobre o jogo que podem nos contar muita coisa sobre aquela equipe, sobre aquele jogador. O que é que vocês buscam quando estão fazendo uma análise? Quais são os parâmetros que tu particularmente procura? Quais são os aspectos que tu acha interessante salientar? Como é que vocês repassam isso para a comissão técnica? Como é que funciona o processo de análise de fato, do dia a dia? De olhar para o adversário e dizer, tem isso, tem aquilo. Quais são os aspectos que vocês consideram relevantes para conseguir, como é que eu vou te dizer? Para conseguir, de fato,
analisar o que o adversário tem de melhor e conseguir neutralizar isso. E também aproveitar as vulnerabilidades, né? Quando falamos da análise do adversário, primeiramente nós temos que ter o entendimento claro da ideia de jogo da nossa equipe, né? Ter a ideia de jogo que o técnico utiliza para a equipe, sabendo das nossas qualidades, das nossas deficiências, para que possamos ter uma análise direcionada da equipe adversária, para que a gente possa potencializar e qualificar as nossas ações na partida, poder neutralizar as principais ações do adversário. Isso nós vamos ter sabendo principalmente como funciona a engrenagem da nossa equipe. O trabalho da análise do adversário, nós temos uma metodologia e essa metodologia ela vai variar de clube para clube. Alguns clubes utilizam metodologias diferentes e você precisa respeitar e você precisa, acima de tudo, estar ciente que é uma metodologia utilizada na equipe que você está trabalhando juntamente com a ideia de jogo que o técnico gosta de receber aquelas informações. É importante você ter nessa análise de adversário, tentar entender o que a equipe quis propor, quais são os movimentos principais que aconteceram durante as partidas analisadas, as bolas paradas, as movimentações das bolas paradas, o estudo dos pênaltis também é extremamente importante, o estudo individual desses atletas que estão participando também é importante você ter esse feedback, porque muitos atletas da sua própria equipe buscam informações individuais dos adversários, justamente para evitar qualquer tipo de surpresa durante a partida. E, acima de tudo, aumentar o nível de poder de decisão desses atletas durante a partida para que não haja dúvidas, para que quando chegar o dia da partida e durante o jogo, as tomadas de decisões sejam as melhores possíveis. Cadu, muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado por estar aqui nesse momento, por disponibilizar o teu tempo. E eu vou deixar contigo uma última pergunta que eu sempre deixo para todos os convidados, que é a seguinte. Pedir para que tu fale para mim um livro, pode falar mais se quiser, mas vou pedir pelo menos um. Um livro sobre o jogo que te marcou. Também pode ser sobre outro assunto, mas se for sobre o jogo, melhor. Um jogador que te marcou, que faz parte da tua memória afetiva, e um jogo, uma partida que tu assistiu e falou, cara, essa é a partida da minha vida, etc. O que faz parte da tua memória afetiva também. Bom, muito obrigado, cara, por participar. Eu sei que teu tempo é muito escasso, muito corrido, mas muito obrigado por participar desse momento. Acredito que a tua participação é muito bem vista para conseguir inspirar outras pessoas que nos ouvem agora a conseguir também se firmarem no futebol, se firmarem na função de análise de desempenho em bons contextos. Mais uma vez, obrigado por tudo e abraço, até a próxima, cara. Muito obrigado mesmo. Rafael, eu que agradeço a oportunidade de poder falar com você, poder falar com as pessoas que estão nos escutando, poder repassar um pouquinho da minha experiência na análise de desempenho nos clubes por onde eu passei. E sempre um prazer poder conversar, poder dialogar, poder discutir um pouquinho mais e que as pessoas possam ter entendido e compreendido um pouco do trabalho que nós realizamos aqui no clube. E um livro assim que eu posso indicar, que eu gosto muito, é uma coletânea, são 3 livros. Ele é chamado Uma Ideia de Jogo, de José Brito e Paulo Correia. É uma coletânea portuguesa que são 3 livros, um fala do momento de organização ofensiva, o outro livro fala de momento de organização defensiva e o outro de transição ofensiva e defensiva. Para quem está iniciando e tem interesse de se aprofundar um pouquinho mais nessas ações do jogo, eu acho o livro extremamente interessante, de fácil entendimento, e eu acredito que as pessoas vão gostar de ler e poder compreender um pouquinho mais sobre o trabalho da análise. É um jogo que marcou,
Claro, obviamente, foi o jogo da Libertadores. A nossa final contra o River Plate foi um jogo histórico e que literalmente ficou marcado na memória, e eu tenho certeza que depois de 38 anos tinha que acontecer daquela forma. E eu tenho prazer enorme de ter participado desse momento que vai ficar marcado na minha vida. Foi um momento assim único, único mesmo. E eu sou muito grato assim, às pessoas que me ajudaram assim, nesse processo de chegada até aqui. E uma dessas pessoas foi Sandro Goiano, jogador de futebol, atuou no Grêmio, no Sport Recife, no Paysandu. É um cara que foi meu ídolo quando eu ia aos estádios assistir os jogos do Paysandu, e tornou um grande amigo, um grande irmão que eu tenho como uma referência profissional, uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande. E aqui fica meu agradecimento, que nós possamos conversar mais vezes sobre análise de desempenho, sobre futebol, e um grande abraço a todos.